Tópico 11 da estrutura de pensamento. Formalmente, mais um veio de interpretação. Um olhar, um modo de entender o mundo, a realidade, a si mesmo, tudo, que, quando é importante, ela conduz com força, com vitalidade, o modo de ser da pessoa. Que tópico é este? Busca. Alguns filósofos, como Jean-Paul Sartre, entenderam, elaboraram a ideia de que o homem é um ser de projeto. Ele não é pelo que é, ele é pelo que vai ser. E, de acordo com a elaboração do que pretende ser, é que ele se torna. O homem é um ser de projeto. Um projeto que, para ele, e tem a morte como encontro fatídico. Vamos imaginar essa ideia filosófica que está presente em muitos, mas não em todos, que o homem é um ser de projeto. Aqui é importante nós observarmos que não é o objeto da busca que define a busca, mas sim a busca como um modo de ser. De maneira que, quando a busca é importante, mesmo alcançando o conteúdo desta forma, um tema em específico, ela atualiza outro conteúdo, permanecendo uma vida em busca, quando este é um tópico importante. Nesse sentido, é importante redefinirmos a noção de busca do lugar comum que é o presente em relação ao futuro. Não. A noção de temporalidade, como uma das bases categoriais, mas também outras, foco, assunto, circunstância, lugar, relação, são múltiplas. Exemplos. Para pensadores como Freud, o sentido da existência está vinculado ao que aconteceu no passado. O passado como fonte motriz de um estado de consciência, de uma pulsão, de um nascimento. Conhecem a famosa frase, a ideia de que a criança é o pai do adulto. De maneira em que o que acontece lá no passado repercute ao presente. E numa relação de causalidade, resolver questões problemáticas da consciência e seus dramas de vida implicam em ir para este passado. Por exemplo, como uma forma de tratamento. Vamos imaginar a busca em direção ao passado. Algumas pessoas se identificam com a caminhada em busca de. Eu não me refiro a qualquer busca, como eu estou com sede e eu quero ir buscar água. Não é qualquer busca. É aquela no qual eu me identifico em minha estrutura de pensamento, em minha existência. É uma busca tão profunda no qual ela ultrapassa como intencionalidade até a vontade. Lembremos-nos, intencionalidade é um modo de interpretar, um modo cognitivo de ver o mundo. Não é um conteúdo. Significa que quando este tópico é determinante, e enquanto ele é determinante, a busca, mesmo não querendo, se torna forte. Mesmo não querendo. Então, é um modo de interpretar. Assim, como já lhes disse antes, uma vez alfabetizado e enquanto a alfabetização for importante no processo cognitivo de inteligibilidade do mundo, eu vou ler, mesmo não querendo. Alguns, por exemplo, elaboram a sua vida no passado. Pensem, sei lá, alguém que teve um grande sucesso no passado. Sucesso em razão de uma aparência social.
E hoje não tem mais. E quando pensa para esta pessoa, para onde ela vai existencialmente, ela sempre se direciona ao passado. Ela se refere ao passado, ela volta ao passado, ela reside no passado. O presente é um trampolim para o passado. Neste caso, por exemplo, a busca não é um ser para o futuro. Isso, se formos investigar a noção temporal. Outro psicanalista, por exemplo, como Viktor Frankl, elabora o tempo e a busca como sentido de vida em relação ao futuro, não ao passado. Ainda que eu tenha sofrido ou não coisas no passado, quem sou eu e quem eu hei de ser tem a ver com um projeto que está lá. O que eu vou fazer com tudo isso. Outras terapias, outras correntes como a Gestalt, é o aqui e o agora. Não vamos predeterminar o que haverá de ser em termos de conteúdo de realidade para todos. Mas vamos enriquecer-nos com todas as possibilidades. E a questão é, quando a busca ela é mais importante do que a própria chegada deste propósito. E isso se caracteriza em uma estrutura de pensamento como determinante. O que nós temos que fazer é localizar este modo de ser, reconhecer dele, além da sua forma, os conteúdos. Ou seja, especificamente para esta pessoa, que conteúdo é? Circunstanciar, ver na historicidade dela quais são esses elementos, como se caracteriza esses objetos de busca. Aí, se eu localizar isso, a exemplo do que vimos há pouco no desenho animado do Rei Midas, se essa pessoa só procura dinheiro, então eu sei agora pelo menos ver com os olhos dela e ficar cego como ela fica para as coisas que ela não enxerga, ou seja, ver o que ela vê e ver que ela não vê certas coisas, dados os fluxos de intencionalidade que ela tem, para ajudá-la. Não sei, aqui, com relação à forma ou conteúdo, como nós faremos isso, precisaremos de casos concretos. Oportunamente, no curso, é que desenvolveremos essa metodologia. Mas importa, antes, agora, aprender a ver com os olhos de quem tem a busca um modo de ser. Por isso, algumas reflexões sobre este tópico. Uma primeira que eu levanto, de anotações feitas, é observar quando certas buscas que uma pessoa elabora, sei lá, eu quero, o sentido da minha vida está em me casar, eu quero me casar, tal, ou eu quero fazer doutorado, ou eu quero ser grande, ou eu quero uma espécie de sentido de vida. Mas e quando uma busca está alienada e não autêntica, e ela não se dá conta? Como aconteceu com o rei Midas. Ela quer tanto alguma coisa, ela se identifica muito mais pelo buscar do que qualquer outra coisa. Isto é, mesmo ela tendo aquilo que buscava, exemplo do rei Midas, ouro, ela ainda buscava. Mas aí, nós podemos constatar na historicidade dela, vamos ver um caso, quando, às vezes em que ela vai alcançando o seu objeto de busca, ela não se fortalece em sua autenticidade. Então, uma das questões a se investigar é, no contexto de uma historicidade específica, de uma EP específica, se a referida busca a fortalece de forma autêntica ou não. É importante observarmos isso. E é claro que não vamos ter respostas alienadas, independentes a priori. Vamos ver, porque há surpresas nesse caminho. Mas só porque eu não encontraria nesta busca um sentido de vida, não é que eu vou antecipar e dizer que essa busca é desnecessária ao outro. Uma coisa é certa. Quando um tópico é determinante em uma estrutura de pensamento, não só ela, querendo ou não, mas como também o terapeuta, querendo ou não, se desrespeitar isso, não encontrará a pessoa ou vai violentar o jeito de ser dela. Vai falar com ela e ela não vai entender, ou ela vai entender como quem diz, você não me entende. Concordando ou não, posso ver com os olhos dela para ajudá-la, se for o caso?
Um outro exemplo que nós vemos neste desenho animado que vimos há pouco, com a direção de Antônio Bandeiras, A Morte, a Senhora e a Morte. Uma senhora que tinha como busca rever seu marido falecido, reencontrar-se com ele nesse universo místico após a morte. E finalmente, quando chega o momento em que o corpo dela desfalece, vem a medicina e recupera ali uma vitalidade corporal que ela não quer. E às vezes, de forma arbitrária, nós queremos dar vida a alguém cujo senso de vida não é mais este que nós nominamos como vida. E aí fica uma questão delicada. Devo eu salvar esta pessoa pela minha busca ser diferente da busca dela? Ora, não podemos fazer essa pergunta para um médico em pronto-socorro, cuja busca é, antes de qualquer ideologia, salvar a vida. E eu concordo. Por quê? Estamos falando em pronto-socorro. Qual é o contexto e historicidade que se tem em um pronto-socorro? O mínimo possível. E é com este mínimo, ou seja, com o máximo que se tem, que no caso é mínimo, será com que iremos trabalhar. Está coerente com a consciência que se tem. Mas não é assim que decorre numa terapia, em que você tem processos longos. Vamos falar então de algumas coisas muito delicadas como o suicídio. Não é raro, acho que vocês todos podem pelo menos ouvir falar, se não por outrem, por si mesmos, em vontades de morrer ou de matar. E que muitas dessas nossas buscas estão alienadas, ou seja, muitas e reiteradamente, muitas vezes, quando se quer morrer, não é de fato a morte que deseja como fim, mas um ponto específico de sofrimento e que se quer acabar. E na incompreensão de que este ponto, ou este recorte, ou esta coisa que se quer morta, que se quer finalizada, ser hipostasiada e confundida como o todo, ou seja, o pedaço, a parte, se transforma em tudo e o tudo em todo, então só fica a ideia de que ao terminar toda a vida, terminará tudo. Mas isso é um erro. Então eu não posso apoiar a busca de um suicida que, na verdade, não deseja a morte como totalidade, mas como tudo que sofre. E este tudo está fragmentado em parte dela. Ou seja, quando o alienado não se dá conta desta alienação e acredita que está falando com plena autonomia. Não posso. Não posso, nesse sentido, confundir a intencionalidade da busca com o objeto de uma busca alienada. Entende? Voltemos ao tópico anterior. Se o outro não tem a racionalidade, eu devo ter. Para entender que em uma busca, quando se refere à noção temporal, ela implica não apenas na busca pelo efeito, mas também pelas consequências. Se, por exemplo, cocaína vai me ajudar a estudar, a ficar acordado, ela também, e vai atingir a minha busca, a que eu pretendia, mas ela também trará consequências que nem sempre foram compreendidas em sua noção de racionalidade, causa e efeito, antecedente e posterior, pelo partilhante. E eu terei que ver isso com ele, e neste caso a terapia será ajudá-lo a ver se as suas buscas, se o seu propósito pelo objeto de busca que tem é efetivamente adequado ao que ele pretende. Às vezes não é morrer, é se aliviar, né? Ou se é morrer uma parte, não um todo, ou é morrer em um simbolismo e não outra, enfim. Morrer por um tempo. Morrer por um tempo, muito bom. Muito bom. Dormir uma semana. Morrer por um tempo. Muito bem. Então não podemos de antemão dizer assim, mas eu quero me matar de jeito nenhum, Jesus te salve. Não posso fazer isso. Às vezes, se ela não caminhar nesta busca e morrer de alguma forma, eu é que estarei prejudicando essa pessoa, porque, querendo ou não, ela vai buscar. Enfim,
uma primeira observação é, esta busca está alienada, número 1. Segundo, ela está autêntica. Autêntica, eu quero dizer que ela está enriquecida de uma coerência vital. E aí eu me digo, autêntico não significa minha concordância, ou meu mundo, ou a minha potência. Porque algumas pessoas, e eu cito o caso de um dos encontros que tive de filosofia clínica entre colegas, em Minas Gerais, Juiz de Fora, e que me comoveu muito um amigo, filósofo clínico do Rio de Janeiro, que me disse o seguinte, que certa vez lhe procurou um partilhante para se matar. E disse, eu vou me matar, e eu quero a sua ajuda para cuidar dos meus parentes que vão sofrer esse impacto. E ele, claro, procurou investigar até que ponto esta morte não tinha, lembremos, depois nós vamos estudar comportamento e função, não tinha uma função específica do comportamento se matar que poderia ser melhor organizado, mais adequado a esses fins, talvez mais representativos. Mas não. Efetivamente, ele estava autêntico, contra a vontade dele, contra meu próprio gosto. E quando eu digo autêntico, é no sentido de que ele é tão verdadeiro e tão profundo que é assim com toda a vitalidade. E aqui vitalidade é um conceito desmistificado de moralidade. Tem vida o bastante, até para a morte. Ou seja, vamos pegar no caso não do suicida, porque dá a ideia de que ao se matar morre, mas eu também não creio nisso, porque a morte não seria o fim. Mas vamos pensar no homicida, que é quase a mesma coisa, mudando o endereçamento de matar a si para matar a outrem, com a diferença de que o homicida não morre necessariamente ao matar o outro. Então permanece se alimentando de morte. Ou seja, para algumas pessoas matar é algo que dá vida a eles. O que eu quero dizer por autenticidade é tão profundo entre a estrutura de pensamento organizada internamente, quanto o alimento que encontra no mundo para isso, que há pessoas em que matar ou morrer não só é uma busca, como tem alimento farto e está muito nutritivo. Se duvidarem, frequentem a Deep Web, onde vocês vão encontrar um universo que não podem dizer isso não é verdade. Não é verdade, existe esse inferno, existem sombras, então é autêntico. O serial killer. Existe, é autêntico, mas é autêntico com potência, porque não vai imaginar que ele está ali apenas de forma precária, não, está com grande força. Então este rapaz, ele estava autêntico, eu falo à distância pelo que vi, em sua busca, não sei, né, se de fato era o caso, mas ele efetivamente, por mais que o terapeuta não quisesse apoiá-lo nisso, ele irá se matar. Ele se matou. Neste sentido é que eu digo que quando uma busca é forte e é determinante, ela acontece porque ela tem força, ela tem intencionalidade, ela tem um fluxo de interpretação que se alimenta cada vez mais dos seus conteúdos e não enxerga o que é diferente. Então, quando a busca é importante, eu tenho que aprender a ver com esses olhos, então ver como é possível trabalhar. Tinha uma questão, Cadu? Não, mas se você me permitir, essa semana, como você bem rapidinho. Eu atendi a senhora com as duas netas, a filha de 52 anos se matou. Que ela se matou na hora que, depois que o filho e o pai foram a um jogo de futebol, ela queria ter ido. E aí eles decidiram ir de moto para economizar combustível. E quando voltaram, ela estava sem vida. Então, é um caso assim que bem atual, bem recente. Bom, o que o Cadu coloca, eu também já tive experiências, né? Quem trabalha em clínica sabe que isso não é ficção. Mas alienação não implica só necessariamente em morte, mas isso potencializa ou não. Vamos estudar, isso aqui é uma reflexão ampla. Uma outra questão, outro modo de lidar com a busca. Algumas pessoas roteirizam suas buscas.
Isto é, coloca elas uma ordem, um roteiro e cria um primeiro passo, segundo passo, numa organização que passo a passo vai alcançar o fim que seria, em tese, o objeto último dessa busca. Acontece que pessoas que roteirizam suas buscas e criam, portanto, um planejamento dessas buscas, muitas vezes elas sofrem quando seus passos não são atingidos. E vêm para a clínica por causa disso. Quando a busca não alcança, segundo o seu roteiro, segundo o seu planejamento. Nós temos que ver se este sofrimento é autêntico ou não. Que sofrimento em si não há nenhum problema em sua humanidade. Vamos a um exemplo. Uma figura histórica ampla. O judeu em busca de sua terra prometida, desde Abraão. Não alcançar significa continuar em seu trajeto. O ético, digamos, de uma forma ampla, em querer viver em paz e não alcançando essa paz, ou não sendo pleno de justiça, permanecerá tendo que buscar exercitar a sua ética. Significa que não estará plenamente satisfeito. Quanto mais ético, muito mais incomodado há de ficar uma pessoa neste mundo. Então esse sofrimento de uma busca que não se conclui, neste caso, pode ser a riqueza da potência dela. Imagine se eu tirar o sofrimento dela. Eu tiro o que dela? A busca, a vitalidade. Então a busca pode se alimentar deste sofrimento. Mas e se essa busca, repito, pode ser alienada no sentido de não construída por ela mesma? É uma competição quantitativa e qualitativa do tipo, eu tenho que, meu Deus, eu tenho 30 anos, eu não terminei a faculdade, eu ainda não tive um filho, eu ainda não tive aquilo, e esses critérios são artificialmente criados por uma sociedade industrial, no qual nós temos que cumprir obrigações e que, na verdade, não tem a ver com as minhas buscas, mas foram artificialmente construídas, eu fico frustrado, só que agora este sofrimento, do qual eu estou me referindo, por exemplo, ele é improdutivo à pessoa. Ele não fortalece a pessoa. E a pessoa ainda insiste como se tivesse que alcançar aquilo. E se ela alcançasse, tivesse aquele tal prazer da resolução, aí ela teria uma frustração ainda maior. Enfim, é muito importante termos cuidado quando as demandas de buscas trazidas ao consultório pelo partilhante, se elas não vêm com a autenticidade dela mesma e vêm de forma industrial e massificada. E são muitas, viu? Muitas. Muitas. O trabalho aqui feito assim foi muito bonito. Quem puder ouvir um rádio, a fala que você fez, querido, sobre a beleza. Não é, vocês ouviram? A ditadura da beleza. Foi você. O nosso colega, né, que faz um belo trabalho, fala buscas alienadas em que, alcançando ou não alcançando, com prazer ou com sofrimento, elas não potencializam. Isso é forte. Outro detalhe. Algumas pessoas, quando têm buscas determinantes em sua vida, elas são esta busca. Ou seja, um certo incômodo, como disse, pertence a elas como força e não como fragilidade. E, no entanto, algumas pessoas esquecem de suas buscas. Porque tem vantagens, por exemplo, alcançou um bom salário, alcançou uma certa situação prazerosa e esquece da sua busca. E de repente, quando se dá conta, perdeu a sua força vital. Quantos terríveis equívocos são alguém dizer, não, eu sou a sua busca, sabe, um projeto, e artificializa um término de uma busca. Repito, se a busca é importante para alguém e ela não for bem conduzida, o prazer ou retirar o incômodo por alcançar uma espécie de busca ou esquecê-la terá o custo de uma falência existencial. E outras, ao contrário, já alcançaram o projeto da sua busca realizado aos 20 anos. O resto
é passatempo. Curioso, mas há pessoas que já se aposentaram, já alcançaram as suas buscas, só não vão se matar, para terminar, mas elas já estão realizadas. Não necessariamente tem que ficar atônitas. E aqueles que invalidam buscas por mau planejamento, ou pelo inusitado do acaso, do destino, abandonam suas buscas. Invalidam. Sei lá, por exemplo, quer fazer doutorado, aí pensa, não, pensando bem, vou ter um filho. E de repente não é possível ter o filho e fazer o doutorado. Sabe? Não planejam. E às vezes não tem a ver com planejamento. Mas o fato é que quando uma busca ela acontece existencialmente, lembremos-nos, não estamos falando mais de vontade, estamos falando de uma propensão existencial. Experimente interromper um carro ou uma moto a 150 por hora e dizendo, não busque mais. Mesmo que você queira parar, a busca permanece como uma força de interpretação. Há pessoas que estão vinculadas ao que nós estudamos na aula passada, no tópico 9, discurso incompleto. A busca nunca tem fim. Mas isso para elas não é um problema, né? E outras, um discurso completo, termina uma busca e elabora outra. Nós vamos ver muito dessas questões em clínica. Há pessoas que não têm fôlego para projetos a longo prazo, mas acham que sim. E, por exemplo, faz um planejamento de casar-se a vida inteira com a outra pessoa, mas não tem fôlego para ficar 40 anos, 30 anos, 10 anos com outra pessoa. E fantasia a ideia de que, não, eu estou planejando 10 anos, deveria planejar só 5 anos no máximo. Seria mais honesto, seria mais administrativamente existencial cuidar com buscas a curto prazo. Mas às vezes cria buscas alienadas a demandas e métricas de outros. Percebem? Acham que todos nós temos consciência da potência das nossas buscas quando elas existem? É aí que o terapeuta, o filósofo clínico, vai investigar na historicidade quando o fenômeno da busca é uma estrutura de pensamento importante, ou seja, em vários momentos na historicidade, a busca vai se mostrar como algo que grita, que fala, que reivindica um modo de ser. Você vai anotar isso. Olha que interessante. Ela tem buscas que, mesmo atingindo seus objetivos, elas se renovam. E mais importante do que este conteúdo, inclusive, é a própria busca. Então, na medida que eu vou anotando isso como um padrão inercial, e de repente falta um conteúdo para esta busca no momento, ela vai perdendo o sentido de vida. O que eu preciso fazer? Atualizar e trazer essa busca. Acho que vocês já devem ter ouvido, na nossa cultura, por exemplo, certas mães que se ocuparam de muitos problemas com os filhos. E tiveram como busca resolver esses problemas. Em certo momento da vida, os filhos cresceram, não deram mais problemas e, enfim, os problemas já não pertenciam mais a esta mãe. E aí, ela tinha a busca associada ao papel existencial de mãe e resolver problemas. E agora tem uma coisa que está maltratando e tornando essa pessoa uma pessoa muito improdutiva e infeliz existencialmente. Ela não tem problemas. Ela não tem filhos encrenqueiros. E ela precisa, senão ela perde o sentido da vida. Então o que nós vamos fazer? Vamos dar a ela o que não falta no mundo. Reorganizar a noção de problemas em que ela atualiza a sua busca. Só que esta pessoa talvez vai reclamar muito. Olha, meu Deus, me ajuda, me tira isso. Mas na verdade não. Ela não quer retirar isso. Sabe? Porque quando retira, ela fica em paz, a paz é tóxica para ela. Percebem? Então, são considerações que nós temos que observar, por exemplo, quando uma senhora ou um rapaz quer se vestir aos 20 anos, como vestir aos 20, mas
Que busca é essa? Querer se vestir como um garotinho, como uma garotinha, e o ridículo, e esse ridículo pode entrar em choque, né? Uma busca coincidir com outra busca, uma busca entrar em choque com outra busca, como pássaros feridos. Ele ao mesmo tempo quer servir como padre à igreja e ao mesmo tempo ele tem amor a uma mulher. E uma busca não anula a outra. Eu lembro de uma carta de Jung a Freud, no qual ele falava como era possível resolver uma busca de um homem, eu estou usando os termos aqui da filosofia clínica, que procurava ao mesmo tempo ser fiel à sua mulher e ao mesmo tempo desejando outra mulher. E não sendo possível uma ou outra sem que ambas caíssem em contradição, ou seja, de qualquer jeito ele seria infeliz nessas polarizações, então o caminho dele era a universalização de uma transcendência dos desejos. Pode ser um caminho, mas pode não ser. Como eu não tenho essa resposta de buscas em direções opostas, o que nós vamos fazer, e aqui vem uma anunciação, vamos prestar atenção nos desejos e projetos como um caractere humano, não pelo conteúdo do desejo, mas pelo próprio modo de ser, que é buscar atingir fins. Entendem? Questões? Só uma Sim. lembrança. Essa carta virou um filme, né? Muito bonito o filme. Tem muitas histórias aí. Bom, queridos, Will, posso sim, colocar por favor, para concluirmos. Uma mãe, a busca dela é a saudável convivência com as filhas que nunca houve antes. Ela quer o perdão das filhas, mas enfim, por vários elementos, essas filhas não gostam dessa mãe. Mas Ok. essa busca dela, Então, tudo que ela quer é estar bem com as filhas, e as filhas não querem. como as aparências enganam, nós precisamos descaracterizar os elementos aproximados da noção de equilíbrio ou saudável culturalmente universais no conteúdo. Que seria paz de espírito, que seria, sei lá, força ao contrário de fragilidade, ou qualquer coisa parecida. Vamos investigar, mas eu repito, como vejo vários casos no qual a inquietação, a reclamação podem fortalecer uma pessoa a se tornar autêntica, potente pela frustração. Entende? Então não tem como sabermos, porque não há uma regra de conteúdo universal. O que importa saber é se esta pessoa, por exemplo, se a busca é fundamental, se não atingindo a busca, ela permanece potente em busca. Isso é um indicativo do qual ela está forte, e não pela realização, mas pela caminhada. Também não caberia ao terapeuta criar uma busca, né? Fabricar uma busca para aquela pessoa. Né? Talvez, se isso estiver formalmente na estrutura de pensamento dela passível disso. Criar uma outra busca aleatória. O que eu não posso fazer é dizer para uma pessoa que, por exemplo, é surda pela audição, diga assim, escute essa música. Ela fala assim, não estou entendendo o que você quer dizer. E eu falar para uma pessoa, falar, olha, mas meu filho, a vida só faz sentido quando você se forma, você tem que alcançar esse objetivo. Ela entende racionalmente até, mas não tem sentido existencial, porque não é a busca dela. Então tem que estar dentro dela para respeitarmos da forma, depois o conteúdo. A busca, então, nem sempre é o assunto imediato, a queixa. Ah, não. Lembremos-nos, nós temos 1 milhão de buscas, mas não são elas que nos importam. Importa apenas aquilo que potencializa a existência, a estrutura de pensamento de uma pessoa. E isso se destaca. E se ela for determinante? Se ela for determinante, como todos os tópicos, eu tenho que investigar como ela acontece no mundo, segundo lugar, tempo, circunstância, segundo o assunto em questão, em relação a que elementos que compõem essa busca. Mapear isso na estrutura de pensamento dela. E aí eu vou verificar
quando estas buscas potencializaram ou impotencializaram a pessoa. E é fácil de reconhecer isso. Digo fácil, nem sempre possível, mas está na historicidade da pessoa quando uma determinância se revela fortemente, quando ela alcança autenticidade ou inautenticidade. Quais os ingredientes que ela tem no mundo. Isso é mapeado. Vou no outro extremo da Flávia. E quando um adolescente, isso lógico que em tese, não queria que você tenha algum tipo de avaliação, só um superficial, né? Quando é um adolescente ou tal do neném, que a busca para ele é totalmente insignificante, qual que seria o papel, em tese, do UFC? Quando uma busca é insignificante... O neném, né? Ou não existe? Não quer trabalhar, não quer estudar, está lá boa. Ah, tá. Aí qual o papel do filósofo? Pode, existe a possibilidade de buscar... Entendi. Não tem como. Eu não posso criar na pessoa uma percepção que ela não tem possibilidade de tê-la. A questão o fato de que uma pessoa às vezes não quer muitas coisas ou nada socialmente, não significa que a busca não seja determinante nela. As aparências podem enganar. Mas outros elementos que são importantes. Por exemplo, digamos que a pessoa tenha o desejo ou o amor não como busca, mas só como experiência. Então o fato de ela não trabalhar ou não sei o quê é porque não tem amor ali. Não porque ela busque isso, mas tendo amor ela caminha, não tendo amor ela não caminha. Então não é necessariamente uma busca. Não é porque eu adoro tocar violão que tocar violão é uma busca. Pode ser só um caminho, um passatempo, mas não um projeto de ser. E muita gente só caminha bem porque não tem busca. Por exemplo, que Deus me conduza, Ele é que sabe, não é a vida que sabe, eu não vou ficar pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos, não sei que minha vida vai acontecer amanhã. A busca para essa pessoa, nesse discurso, não existe. Não quer dizer que ela não trabalha, não projete, racionalmente, mas existencialmente não. Este exemplo que eu estou dando, ficticiamente, a busca não é significante. No entanto, ela cumpre compromissos, ela faz muitas coisas. Ela não vive para um projeto. Não quer dizer que ela não caminhe. Só que é mais estratégico do que existencialmente para dizer, eu sou isto. Comodista. Não, quero dizer, nem sempre não ter busca significa impotência, ausência, fraqueza. Apenas não tem uma vida a longo prazo, a projetos, entende? Ela apenas vai vivendo a vida. Comodista, não? Não é necessariamente um comodista. O comodista pode ser ou não uma pessoa com buscas determinantes. Mas nem todas as pessoas precisam ter buscas como nenhum tópico, como determinante, até para serem pessoas de grande projeção. O que importa é, quando eu tenho potência da vida, eu produzo repercussões da minha existência no mundo. Quando eu não tenho potência, tudo é feito como instrumentalização, como vazio ou sem vitalidade. É claro que, repito, nós estamos apresentando conceitos vazios que só vão adquirir encarnação de materialidade com casos clínicos. Faremos isso, grosso modo, no curso avançado, que são só casos clínicos, concretos, vividos e atendidos pessoalmente. Mas, por enquanto, são conceitos que, em breve, a partir de histórias e casos clínicos, nós vamos começar a verificar isso, já ainda no curso de teoria, com exercícios de reconhecimento desses tópicos em algumas historicidades com recortes. Hoje vamos ficando por aqui com esses tópicos e agradeço a vocês. Espero que a aula tenha enriquecido a visão de mundo. Até o próximo sábado. Até próximo.